ideia de... Uma teoria racista. Manipulada por grupos de... Tudo bem? Então, hoje, não. A teoria da Eugenia é querer... foi ruim, né? Oh, Jesus. Diz aqui dentro do... Não, aqui dentro a entrada é o meu, Jesus. Falei isso há 2 horas atrás, né? Gente, não é possível, gente. Não é possível. E exames que esse lugar antes do lado. Senhor. Vinho dos negros. Jesus, meu Deus. A teoria da eugenia surge em... Caceta! A eugenia é uma teoria baseada na genética de que seria possível criar seres humanos melhorados a partir do controle genético dos mesmos. Esses aprimoramentos não seriam, porém, apenas biológicos, mas também sociais, psicológicos, econômicos e culturais. Assim, as ideias da teoria eugênica foram utilizadas largamente para propagar preconceitos e discriminações entre diferentes grupos sociais. As ideias de eugenia apareceram na Inglaterra, mas foram amplamente disseminadas pelo mundo e utilizadas com diferentes propósitos, inclusive pelo regime nazista para justificar o extermínio de pessoas judias, causando o Holocausto. Apesar de este ser o exemplo histórico mais conhecido, não é o único momento de aplicação da eugenia como política. A teoria da eugenia surge em meados de 1800 com Francis Galton, primo de Charles Darwin, que se dedicava aos estudos de hereditariedade e a transmissão de características pelo mesmo. Essa técnica já era utilizada com espécies de plantas e animais, chamadas de reprodução seletiva ou melhoramento genético, de forma que os melhores indivíduos da espécie eram manipulados para que seus genes se reproduzissem, enquanto os outros eram evitados para que suas linhagens não continuassem. A ideia geral de Galton era a reprodução de gênios e de espécies melhores da humanidade. E essa teoria ela foi incorporada por grupos que estavam incomodados com diferentes problemas sociais e acreditavam que a solução seria que as linhagens humanas fossem melhor selecionadas. A eugenia torna-se, assim, o sinônimo de uma teoria racista e discriminatória que era manipulada por grupos sociais que pretendiam exterminar aqueles que, em seus conceitos, seriam inferiores. E com essa abordagem será utilizada por Hitler no nazismo, provocando o enclausuramento e a morte de judeus, negros, ciganos, homossexuais, doentes mentais e outros. Atualmente é completamente repudiada pelos direitos humanos, já que essas ideias promovem a divisão da espécie humana em raças classificáveis. Por consequência, ferem os direitos básicos de liberdade e igualdade de qualquer ser humano. A biologia também já não aceita a divisão de espécies humanas em raças, e a antropologia e a psicologia já demonstram que as características humanas de comportamento e cultura derivam de aprendizado e pouquíssimo tem a ver com aspectos puramente genéticos do indivíduo. Agora a gente vai entrar numa parte bem importante da nossa história, que foi o nazismo. E o que foi a eugenia nazista? Bom, quando a gente pensa em nazismo, logo vem à cabeça Hitler. E sim, tudo realmente aconteceu com ele. Mas como esse assunto se desenvolveu? E o que era realmente a eugenia nazista? Como vocês já sabem, a eugenia é o ato de tentar purificar a raça, tirando as outras que eles consideram indesejáveis, né? E quais seriam, no caso do nazismo, essas raças indesejáveis? Bom, todos que não eram arianos, brancos e considerados perfeitos nessa concepção. Aí você me pergunta, então quer dizer que todo o resto tinha que morrer? Sim, esse era o pensamento do Hitler. Só para vocês terem ideia do quão nojento é esse pensamento, a ideia era matar toda e qualquer pessoa que tivesse algum tipo de deficiência. Crianças que nascessem com algum tipo de deficiência e não fossem consideradas com a saúde perfeita, tinham que ser mortas. Outro grupo bem conhecido, que todo mundo praticamente sabe, que foi levado para os campos de concentração na época, foi morto. A maioria desses povos passaram fome e eles eram caçados, são os judeus, né? E realmente foi horrível. Quem era judeu naquela época não tinha direito a nada, tinha que sair se escondendo para todos os lugares, ficando presos dentro de abrigos subterrâneos e tentando viver
E era a única coisa que eles queriam fazer, na verdade, viver. E eles não podiam apenas por serem judeus. Hitler também mandava soldados deles para hospitais psiquiátricos. Sim, os loucos também não tinham direito, porque eles também não eram pessoas normais na concepção dele. Então, também eram uma raça que tinha que ser excluída. Loucos, judeus, crianças com deficiência, pessoas que não tinham a pele clara, olhos azuis. Sim. E essa operação de matar as pessoas que tinham doenças mentais foi chamada de eutanásia. Além dos campos de concentração, que era onde ele deixava a maioria dessas pessoas para morrer de fome justamente, que foi horrível, foi uma parte horrorosa da nossa história, onde as pessoas pareciam cadáveres andando mortos, porque não estavam vivos mais, aquilo não é uma vida, né? E além disso, o Hitler também mandava matar as pessoas com gás tóxico. Então eles eram enganados, muitos deles eram enganados e levados para câmeras onde eram mortos pelo gás. Nem decência de falar eu vou te matar ele tinha, né? Ridículo. Mas, pessoal, é muito importante também entender que a gente tá sempre demonizando muito o Hitler. E sim, ele foi um demônio mesmo, por tudo que ele fez. Mas assim, não era só o Hitler que pensava assim naquela época. E é muito importante a gente ver isso, a gente tá observando isso. Porque realmente tinham muitas pessoas que acreditavam que existiam raças superiores e que essas deviam liderar e que deviam exterminar as outras raças que não eram consideradas iguais a eles. Como se as outras raças tivessem algum tipo de doença e tivessem que ser mortas. Então não era só o Hitler que tinha esse pensamento. Tinha muita gente na época que pensava da mesma forma que ele, né? Senão isso não tinha ido pra frente. E graças que não foi, né? E que isso acabou. Mas, mesmo não tendo sido levado por muito tempo, isso deixou cicatrizes enormes que a gente nunca vai conseguir reparar. Segundo a antropóloga social Lilian, a eugenia no Brasil surgiu em 1914. O Brasil ele não apenas exportou a ideia de eugenia, mas como ele também criou seu próprio movimento interno. Os intelectuais da época, como médicos, engenheiros e tudo mais, eles diziam que a eugenia era um modo de transformação, de solução para o desenvolvimento do país. A elite intelectual da época, médicos, jornalistas e engenheiros, eles buscavam um respaldo na biogenética, que foi estudos feitos por Galton, e que diziam que os negros, imigrantes, deficientes de todos os tipos deveriam ser exterminados, que só restariam brancos de descendência europeia. A antropóloga Lilia, ela diz que começou oficialmente a eugenia aqui no Brasil em 1914. Ela disse isso dentro de uma faculdade de medicina no Rio de Janeiro e foi orientada pela tese de Miguel Couto. Para quem não sabe, o Miguel Couto ele postou diversos livros que falam sobre a educação e a saúde aqui no país. Couto era contra a imigração de japoneses aqui para o Brasil. Então, anos mais tarde, por volta de 1934, ele foi um dos responsáveis que foi criado um artigo dentro da Constituição da época que restringia a entrada de imigrantes aqui no Brasil. A pior parte agora foi que no início do século XX, na então capital brasileira, que era o Rio de Janeiro, era visto que a maioria das epidemias que tinham no país, que as maiorias das doenças que nós tínhamos na época, vinham dos negros, libertados da escravidão, que foi um pouco antes, em 1888. Então era visto que os culpados de todas as doenças que tinham na época eram as pessoas de pele negra. Dentro dessa ideia de que os negros eram culpados por todas as doenças que tinham aqui no país, os intelectuais da época viam a ideia de eugenia como uma higiene social, como um saneamento básico. Foi onde essa ideia de eugenia se tornou mais forte aqui no Brasil. Agora eu vou falar sobre o pai da eugenia aqui no Brasil, que foi o Renato. Renato, ele era um médico e sanitarista. E quando ele se deparou com a tese do Couto, do Miguel Couto, ele trouxe a ideia de que, para uma melhoria racial aqui no nosso país, seria necessário que tivesse um predomínio da raça branca.
Agora eu vou fazer questão de ler aqui as ideias que eram de Renato aqui com a eugenia no Brasil, que era a segregação de deficientes, esterilização dos anormais e criminosos, regulamentação do casamento com exame pré-nupcial obrigatório, educação eugênica obrigatória nas escolas, testes mentais em crianças de 8 a 14 anos, regulamentação de filhos ilegítimos e exames que assegurassem o divórcio, caso comprovado defeitos hereditários em uma família. Bom, eu falei de deficientes, eu falei de negros, eu falei de imigrantes, eu falei de tudo isso. Mas aí a gente se pergunta, onde estão as mulheres? As mulheres eram vistas apenas como procriadoras. Como se não pudesse piorar a ideia de eugenia aqui no Brasil, ela pode piorar. Vou ler mais uma parte que ela era o seguinte. Na mesma época, chegou a ser organizado um concurso de eugenia, que serviria para premiar as 3 crianças que mais se aproximassem do tipo eugênico ideal. Ou seja, quanto mais se aproximava do branco europeu, era excepcional. As vencedoras destes concursos eram sempre garotas brancas, que se aproximavam mais do ideal. E também eram vistas como boas procriadoras, porque sendo branca ou não, mulher era visto como procriadora naquela época. As pessoas que não se encaixavam dentro do padrão europeu, branco europeu, eram exterminadas. Os negros, os deficientes, eram vistos como um risco para a sociedade brasileira. Segundo a Pietra, uma das frases era: cortar o mal para desenvolver apenas as boas características em cada pessoa. Ou seja, ser uma pessoa de pele negra, ser um deficiente, ser um imigrante, você seria visto como uma pessoa ruim e que sim, você deveria ser exterminado dessa nossa sociedade.